Segundas Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que você o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus para poder tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vedes que procura um pretexto para romper comigo? Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai lavar-te 7 vezes no rio Jordão, e tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Você pode dizer amém? Queridos, esse texto, ele relata a história de um homem. A Bíblia fala que ele era oficial do rei da Síria, e a Bíblia diz que Deus abençoou a Síria através desse cara. Através desse homem ele foi muito vitorioso. Deus deu estratégias para ele, e ele era reconhecido por todos, um homem de guerra, um homem que por onde passava, creio que na sua época, na sua região, ele era ovacionado, era admirado pelos jovens, era admirado por todo o exército, tinha todo o respeito, sendo o general do seu exército, um homem de muita confiança do rei da Síria. Mas a Bíblia diz que esse homem era leproso. E no meio disso tudo, a Bíblia fala que uma menina que foi levada cativa de Israel foi trabalhar na casa de Naamã. E quando ela vai trabalhar lá, ela começou a observar a rotina daquela família. E ela olhava para um homem valente, um homem bem-sucedido, um homem que era reconhecido pelo seu rei, pelo seu povo, um homem condecorado, um homem que trazia, um reconhecimento da guerra, uma pessoa que tinha tudo para ter uma vida muito feliz e muito bem estabilizada. Mas aquela menina viu que lá nos bastidores, dentro da casa dele, a coisa não era bem assim. Por quê? Porque creio eu que era ela quem todos os dias lavava os seus trapos de imundícia. Um leproso, ele tinha que se vestir
de ataduras e se cobrir de faixas para cobrir toda a sua podridão, para que as pessoas não sentissem o mau cheiro, e que depois que ele se cobria de todas as faixas, ele colocava a armadura e usava uma máscara. Aquela menina, creio que era quem cuidava disso tudo e via, é quem lavava, é quem cuidava, e observou o comportamento de Naamã dentro da sua casa. E sabe o que isso me chama a atenção? É que tem muitas pessoas, queridos, que eles são assim. Eles são valentes, corajosos, têm habilidades exponenciais, são pessoas guerreiras, né? Que lá fora, lá no mundo, eles são leões, são leoas. Eles são aquelas pessoas que eles estão prontos para entrar na briga de qualquer um e estar com a pessoa. Eles têm habilidade, têm carisma, são reconhecidos pelo que faz, mas dentro de casa, só os parentes sabem o odor da lepra dentro de casa, né? E isso me fez olhar para o contexto da igreja. Quantas pessoas, elas nas redes sociais, elas mostram uma capa muito bonita, elas usam uma máscara muito bonita, né? Elas usam uma fantasia muito bonita, e as pessoas ficam idolatrando aquela imagem que elas passam. Mas na realidade, no fundo, quando vão conhecer, elas se admiram da podridão da vida que elas levam, das capas que elas têm para esconder as suas lepras, as suas estruturas de orgulho, as feridas que nunca foram curadas, as áreas da vida que nunca se permitiu em que fossem expostas ou que fossem cuidadas. Quantas vezes nós temos mais a preocupação com a nossa reputação do que com o nosso caráter? Quantas vezes as pessoas se preocupam com o que vão pensar delas e não com o caráter que elas têm que ter ou carregar? É muito comum as pessoas transferirem sua responsabilidade para as outras pessoas. É muito comum as pessoas lá fora dar o melhor de si, mas dentro de casa, infelizmente, serem reprovadas, né? E a Bíblia fala no Salmo 127 que os nossos filhos são fruto do nosso ventre, o nosso galardão é a nossa herança. Quantos pais, irmãos, quantos pais têm perdido os filhos dentro de casa? Hoje, adolescentes passam a maior parte do dia se relacionando com pessoas que elas nem conhecem. Durante um dia, eles passam de 6 a 8 horas conversando em redes sociais com pessoas que elas nem sabem quem são. E quando chegam em casa, elas não têm 2 horas sequer de conexão com a própria família. Quantos pais hoje têm chegado dentro de casa e têm dedicado ao seu tempo, ao celular? Os filhos estão do lado e eles estão dando Lexotan digital para os filhos, estão dando, né, remédios para controlar os seus filhos em forma de quê? De entretenimento. Toma um celular de última geração, toma um iPad, toma não sei o que e quer dar o melhor. Meus filhos vão ter aquilo que eu nunca tive. Será se o que você é ou quem você é não é por aquilo que você passou? Será se onde você chegou não foi pelas experiências que você passou? Às vezes nós queremos salvar os nossos filhos com métodos que estão adoecendo eles e matando eles. Uma criança, irmãos, um bebê, ele tem que ser amamentado pela mãe, e o olhar da mãe tem que estar olhando para ele aqui, para que tenha conexão, para que esse bebê se conecte com a mãe. Outro dia eu vi um vídeo da mãe mandando a mamadeira no ouvido da criança, mandando uma mamadeira no ouvido. Sabe, eu não estou aqui julgando as pessoas, eu estou dizendo que infelizmente tem muitas pessoas que eles cuidam muito bem de quem está lá fora, mas não cuidam de casa.
Em casa tem taça de cristal para visita, tem a melhor toalha para visita, os pratos de porcelana para visita. Os filhos ficam comendo em prato descartável. Vamos fazer um aniversário aqui em casa, copo descartável. E aquelas taças que estão guardadas? Para quem é? Para quando vai ser? Você já viu que o homem compra um sapato, enquanto ele não acaba, ele não usa o outro? Eu vou usar, que eu não sei o que vai ser amanhã. Não é assim, o cara coloca logo para usar, é novo, deixa eu mandar logo para o aço aqui, vamos usar. A mulher, não, calma amor, não, tem que usar logo. Quantas vezes, querido, nós estamos guardando aquilo que é melhor para dar para os outros? Nós estamos deixando a nossa qualidade de tempo. Às vezes a gente para, eu vou ouvir fulano, ciclano e beltrano, e não para ouvir os filhos, não para gastar tempo com realmente quem precisa do nosso tempo. Olha, quantas pessoas você ouve chorando? Nesse encontro aqui eu vi homens chorando, eu vi relatos de muitos homens que estão aqui, né? Dores que foram marcadas desde a infância lá, com a ausência de um pai. E eu te falo uma coisa, o mais importante na vida não é o que a vida fez com a gente, mas o que a gente vai fazer na vida. Não é aquilo que fizeram comigo, mas é o que eu vou fazer a partir daquilo que fizeram comigo. Porque tudo que acontece na nossa vida, a gente pode pegar um impacto e transformar em um impulso. Mas tem gente que usa para se vitimizar, tem gente que usa para trazer lepra para a sua vida, para se tornar doente, ferida, amargurado. Não se permite ser amado, não se permite ter relacionamentos, porque gente leprosa, gente orgulhosa, gente arrogante. Ninguém quer estar perto, porque o odor vai longe, queridos. Nós precisamos nos despir de toda estrutura de orgulho, de toda falsidade, arrancar as máscaras. A maior marca do ministério de Jesus é a humildade. E se tem algo que nós temos que desejar todo dia, é receber o mesmo batismo de humildade, de mansidão e de arrependimento que repousa sobre ele. Você nunca vai ver na vida alguém grato e infeliz. Uma pessoa só consegue expressar gratidão sendo feliz. Uma pessoa só consegue feliz sendo grata. Se nós não tivermos mansidão, se nós não tivermos domínio próprio, se nós não tivermos temperança, se nós não tivermos humildade, se nós não tivermos temor no nosso coração. E quando eu falo temor, eu me aprofundo em muitas coisas, irmãos. Quantas vezes, às vezes nós ouvimos as pessoas, né, fazendo julgamento dos outros, e a gente também quer julgar. E a Bíblia diz, olha, não julgueis para que não seja julgado, porque com a mesma medida que julgar os outros, julgarão a vós. A mesma fita métrica, o mesmo juízo que você está usando com seu irmão, a mesma medida, a mesma proporção, o mesmo boleto, a mesma fatura vão usar para você. Você sabe por quê? Porque Deus não é Deus de injustos. Tem muita gente que diz que conhece a verdade, que vive em verdade. Jesus fala assim, em verdade e em verdade vos digo, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Se o que tem saído dos meus lábios não tem alimentado as pessoas, é porque essas águas estão insalubres. Se quando a gente abre a boca não edifica a vida das pessoas, é porque dentro de nós há águas amargas, há situações indigestas que a gente vem trazendo ao longo da vida, que nunca conseguiu resolver isso. E isso é característica de pessoas que ainda estão presas no passado, nas mágoas, no ressentimento. Amados, se tem uma coisa que marca a vida de uma pessoa, é a humildade que ela carrega. E a humildade é a locomotiva que ela carrega todos os vagões. O ministério de Jesus, a Bíblia diz que Jesus é manso e humilde de coração. Se nós queremos uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, nós temos que olhar para dentro de nós, para que a lepra não ache lugar na nossa vida, para que o orgulho não nos engane. Queridos,
Tem gente que é tão orgulhoso que ele tem orgulho de ser humilde. É sério. Eu tenho orgulho de ser humilde. Humildade é fruto no Espírito, queridos. Domínio próprio, mansidão. E te falo uma coisa. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que nós temos que viver a palavra de acordo com a palavra. João 8,31 diz, a Bíblia diz que Jesus estava falando aos judeus que haviam crido nele. Diz: olha, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês as guardar, se vocês as cumprir, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a palavra está em mim, eu fico com medo, eu tenho receio de acusar os meus pais, de dizer que os fracassos da minha vida são culpa deles. Quando o temor de Deus está em mim, quando a palavra está em mim, eu tenho medo de olhar para minha esposa e julgar ela, o seu comportamento está errado, e julgar ela sem motivo. Quando a palavra está em mim, eu tenho medo de julgar o meu esposo, eu tenho medo de julgar as pessoas, porque se o Espírito da verdade está em mim, a Bíblia diz que eu não posso elaborar nenhum juízo contra ninguém. E a palavra de Deus, ela fala que Naamã era esse homem, irmãos, que tinha uma armadura, que tinha uma postura de um homem de guerra, um homem reconhecido. E esse homem, dentro da casa dele havia uma menina que era escrava. Aquela menina só era escrava, querido, por fora, porque por dentro ela era uma verdadeira evangelista. Ela observou a dinâmica da casa todinha, ela fez a leitura, e ela chegou para a esposa de Naamã e disse assim: olha, seu marido, se ele fosse lá em Samaria, lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus, que se orar por ele, ele vai curado. Quantas vezes nós estamos diante de pessoas que estão sofrendo, que estão em dores, que estão morrendo, e as pessoas estão se calando, não abre a boca para salvar as pessoas, para falar do amor de Cristo, para dizer que Cristo salva, para dizer que Ele é poderoso, que Ele é dono da vida, e que nada é impossível diante dEle, que não existe uma situação que Ele não possa resolver. Quantas vezes as pessoas estão morrendo diante de nós, e a gente fica se perguntando se deve ou não falar a verdade. A verdade, ela tem que ser dita a tempo e a fora de tempo. A tempo e a fora de tempo. Você sabe por quê? Porque nós não sabemos o tempo. O tempo é de Deus. Aquela menina foi evangelizar lá no cativeiro dela. Lá em Samaria tem um homem de Deus, lá tem milagre, lá tem um Deus que ouve as nossas orações, lá tem um homem que, se o seu marido for lá, ele vai ser curado. E ele acreditou, irmãos. Você sabe por quê? Porque quando nós estamos cheios da verdade, essa verdade, ela tem o endereço certo. A verdade, ela quebra barreiras. A verdade, ela é conhecida. Naamã diz: como é que é? Ele vai até o rei, pede cartas, sai com recursos e se dirige até o rei de Israel em Samaria. E quando chega lá, o rei entra em desespero, porque ele achava que era uma armadilha do rei da Síria contra ele. E a conversa chegou lá onde o homem de Deus. Você sabe por quê, queridos? Onde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde existe um altar de adoração, existe um ambiente de glória, um ambiente de milagres. Deus é o Deus que tira de onde não tem, coloca onde não cabe. Deus é o Deus que tira dos lugares onde não tem condição de sair, dá para quem não tem condição de possuir. Você sabe por quê? Porque Deus, os milagres, a ação dele não se explica. E o que Deus tem para fazer na sua vida não vai ser diferente. Mas é preciso se posicionar para aquilo que Deus está falando. É preciso se posicionar para aquilo que realmente Deus está te chamando. Quantas vezes Deus tem cobrado de nós para falar, para abrir a boca, e as pessoas ficam se calando. Quantas vezes Deus dá uma revelação para alguém, vai lá, diz, fala, mostra algo, e a pessoa fica se segurando. Aí levanta alguém que ouviu, que creu, que teve coragem, vai lá, faz, fala tudo aquilo. Aí depois que o menino nasce, todo mundo quer ser pai, todo mundo quer ser mãe. Ah, Deus me mostrou, mas não foi desobediente. Não foi, não tem mais validade não. O
cara foi, e quando chegou o profeta disse: manda ele vir aqui. Quando Naamã chega com a comitiva na casa do profeta, ele nem recebeu, irmãos. Vai no Rio Jordão, dá 7 mergulhos e vai ficar curado. O cara se revoltou. O cara ficou revoltado. Por que ele ficou revoltado? Porque o orgulho, a lepra ainda estava muito acentuada no nariz. E quantas vezes nós deixamos de receber bênçãos de Deus por causa da arrogância que ainda predomina na nossa vida, por falta de humildade. Por falta de humildade, Naamã ia perdendo a bênção. Mas ainda bem que ele estava cercado de pessoas leais. Você sabe por quê? Se tem alguém que você tem que se cercar, escute bem, é de gente que gosta de você, é de gente que te celebra, é de gente que quer ver teu sucesso, é de gente que quer ver você. Ele comemora com você quando você faz o gol, ele está ali, ó, eita, sabe? Gente que quando vê você passando um concurso, está vibrando com você. Gente que quando está vendo a sua vida progredindo, você indo bem, ele está aplaudindo você, ele se alegra com você, ele quer ver o seu sucesso, porque ele está nessa onda de bênção de Deus. Tem gente que chora com você quando você está mal, tem gente que jejua com você quando você está passando mal, mas ele não consegue celebrar quando as coisas viram, quando o milagre acontece na sua casa. Tem gente que não consegue celebrar com você porque a lepra ainda está dentro dela, está suja, está imunda. Irmãos, Senhor, se o profeta te pedisse alguma coisa muito difícil, você não faria? Quantas guerras nós já enfrentamos, quantos desafios nós tivemos. O Senhor, um homem como o Senhor, ele diz: é lógico que eu enfrentaria, eu faria qualquer coisa. Ele está te pedindo uma coisa tão simples. O que isso vai te custar? No nosso caminho a gente tem que estar cercado de pessoas que tenham a sabedoria de Deus. Salomão diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. É na multidão de pessoas que estão com você à mesa, que comem à mesa, que estão comungando da mesma unção, do mesmo propósito, da mesma visão, que eles não estão só na casa, mas estão também na sua causa. Porque tem pessoas que está na sua casa, mas ele não está na sua causa, não está no mesmo propósito de vida seu. Parece que você rema para um lado e ele está remando para o outro. O barco parece que fica assim, ó, não vai na mesma direção. E por quê? Está remando o contrário, irmão. O caminho da obediência vai nos levar para os lugares de transição. Aprenda isso. O caminho da obediência vai te colocar nos lugares onde a porta precisa abrir para você. Porque se Naamã não obedece, ele não daria os mergulhos que ele precisava no Jordão. Davi, para enfrentar Golias, ele teve que obedecer ao pai, dando instruções para levar alimentos para o irmão. E foi nessa obediência, debaixo da obediência, que ele se cruza com Golias. Golias era só um trampolim, era a oportunidade que Davi precisava para ser revelado como um gigante de Deus. Às vezes a gente está olhando para as fortalezas imponentes e está achando que é muito grande. Grande é Deus, irmãos, que é poderoso, que nos capacita, que nos habilita para vencer a guerra. Não existe causa impossível para Deus. Não existe uma guerra que hoje você possa travar ela, que você não tenha condições de vencer. Jesus, ele diz: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, ele nos deu garantia que nós iríamos fazer obras maiores que a dele. Então alegre o seu coração, pois é no caminho da obediência que Deus vai realizar os seus sonhos. É no caminho da obediência que a gente aprende a ouvir os algozes de Satanás querendo nos desclassificar. É no caminho da obediência que se levanta Sambalate e Tobias querendo desencorajar os reconstrutores da muralha de um grande avivamento, porque tudo aquilo que é grande sempre vão se levantar. Satanás querendo usar elementos para tirar nossa fé, para nos abater. Mas essa lepra, irmãos, ela quer grudar em nós. Quantas vezes, se tem algo que eu pedia muito para Deus, eu era uma pessoa arrogante demais, eu era uma pessoa orgulhosa demais, e Deus sempre abate o soberbo com humilhação. A arrogância é sempre abatida por Deus, porque a Bíblia diz que adiante da honra caminha a humildade.
E antes da queda eleva-se o coração do homem em prepotência e soberba. Naamã, ele só foi abençoado porque ele saiu desse lugar, ele ouviu os súditos dele. E quando ele mergulha ali, para Naamã dar esse mergulho da cura, ele teve que tirar a sua armadura. Quantas vezes nós temos uma armadura que é muito importante para as pessoas. A gente está sempre pensando o que as pessoas vão pensar da gente, né? A gente quer ter uma capa de santidade. Desconfie de gente santa demais, irmãos. Desconfie de gente santa demais. Para todo excesso tem uma falta. Gente santa demais, que investiga demais os outros, que cobra demais dos outros, desconfie que tem alguma coisa. Naamã, ele teve que arrancar essa armadura. Ele teve que se despir dessa armadura. Sabe para quê? Para o milagre poder acontecer. Porque ele teve que arrancar a armadura, ele teve que arrancar as suas faixas, ele teve que mostrar a sua lepra, ele teve que mostrar a sua intimidade, ele teve que ficar nu, despido, diante dos seus oficiais, para ele poder mergulhar no milagre. Enquanto uma pessoa se veste de arrogância, de prepotência, de suficiência, o milagre não vai acontecer na vida dela. Infelizmente, não vai acontecer. E aqui, irmãos, eu aprendo que quantas pessoas hoje têm perdido os filhos dentro de casa. Prega bonito, canta bonito, evangeliza com autoridade e está perdendo os filhos. Quantas pessoas estão dentro da igreja, estão destruindo o próprio casamento. A Bíblia diz lá em Lucas 15, que uma mulher perdeu uma moeda onde? Perdeu dentro de casa. Ela não perdeu na rua, ela não perdeu em outro lugar, ela perdeu, foi dentro de casa. Dentro de casa. Quantas pessoas hoje estão perdendo o casamento, estão perdendo os filhos. Dentro de casa não tem mais intimidade, não tem relacionamento, não tem unidade familiar. Hoje é brega fazer culto devocional. Hoje é brega fazer culto familiar. Queridos, os nossos princípios são imutáveis. O que salva a sua família está aqui dentro desse manual. Isso aqui é a palavra da verdade. Eduque os seus filhos nessa palavra, eles nunca vão se desviar dele. Instrua sua esposa nessa palavra, e ela vai te amar, ser amada, provida, protegida. É a palavra que nos edifica. É a palavra que nos estrutura, porque essa palavra aqui é que ensina a mulher a ser empoderada. O empoderamento, o provérbio diz que uma mulher sábia é como um navio mercadante. A sabedoria de Deus está na vida dela. A sabedoria de Deus faz com que ela honre o marido, com que elogie o marido, com que quando vê o marido triste, eleve a autoestima dele. E esse homem, ele olha para essa mulher e começa a admirar ela. Essa mulher começa a tratar ele como um rei, e ele dá um palácio para ela, ele constitui ela como uma rainha. Porque a mulher sábia, a dádiva de Deus, é aqui, ó. A nossa bússola é a palavra. Se eu quero um casamento abençoado, se eu quero aprender a amar minha esposa, o que é que Paulo diz? O que é que Cristo diz? Morra por ela. Morra. Morra por ela. Todos os dias na minha casa, irmãos, quando eu vou dormir, às vezes eu estou cansado. Às vezes você tem um dia que você nem força para orar, não tem. Às vezes eu chego, nem que eu não tenho que colocar a mão na cabeça dela. Deus, que a minha esposa seja feliz, que eu faça ela uma mulher saudável, todos os dias. Tem dia que eu sou mais empolgado. Tem dias, irmãos, isso é intencional. Uma mulher que se sinta segura. A lepra, a gente tem que arrancar casca. Tem que permitir com que realmente Cristo possa entrar no nosso lar, na nossa casa. Nós precisamos tirar esses mecanismos de manipulação de dentro do nosso lar. Quantas pessoas hoje estão perdendo a sua identidade em Cristo, porque as mentiras de Satanás estão entrando na sua cabeça? Tem nada não. Tem nada não, isso tudo é normal. O diabo está normalizando muitas coisas. A mulher, sabe o que ela fez? Abriu as portas da casa. Ela trouxe luz para casa.
E quando ela trouxe luz para a casa dela, ela começou a varrer, a organizar a casa. Ela começou a colocar a casa em ordem, para poder se achar o que havia perdido. Um casamento sem respeito não é casamento. A porta da sua casa tem que se abrir para a luz do Evangelho entrar. Se o respeito acabou, a graça de Deus tem que ter oportunidade para entrar, porque a palavra dele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Você quer futuro no seu negócio? Eu vou dar uma mentoria só para empreendedores aqui, irmãos, ó. Vou dar um segredo aqui, ó. Ninguém sabe disso aqui. Você sabia que tem gente vendendo provérbio aqui, dizendo: pega o código, pega o código. Provérbios, lê capítulo 8 de Provérbios. Quem lê Provérbios, se você lê Provérbios todos os dias, você vai aprender sobre administração, economia, mineração, organização, setorização. Você vai aprender tudo, porque aqui estrutura tudo. O nosso cérebro arquiva tudo. A sabedoria é Deus. No capítulo 8, a Bíblia está dizendo assim: eu, a sabedoria, estava com Deus desde o princípio. Quando Deus criou os fundamentos, o abismo, eu estava lá como arquiteto, criando tudo, ouvindo a sua voz e construindo tudo. A sabedoria de Deus é que vai fazer com que aquilo que é podre dentro de nós vá recebendo o bom perfume de Cristo. Se eu e você queremos uma vida transbordante, nós precisamos, queridos, nos despedir de todos esses amparados, de todos esses escudos, essas capas de religiosidade. Nós temos que sair de todos esses lugares de julgamento. Temos que deixar de apontar o dedo. Temos que nos submeter às autoridades. É isso mesmo. Se você não se submete ao seu patrão, você está com um problema sério. Se você não se submete às suas lideranças, você está com um problema sério. Você está quebrando o princípio de Deus. As autoridades, elas são constituídas por Deus. Nós temos que deixar de ser teimoso. Gente teimosa, irmãos, é inflexível. Gente rígida quebra com facilidade, né? Nós precisamos ouvir Deus e ouvir os conselhos dele de sabedoria para tomar direção. Chega de lepra na nossa vida. Quantos homens e mulheres de Deus hoje têm perdido os seus filhos dentro de casa? Quantos filhos de crente desviado não querem nem saber de igreja? Porque os pais só são crentes em cima do púlpito, só são crentes na internet, só são crentes na rua, mas dentro de casa não dão um exemplo. A santidade só está na rua. A pergunta é: eu e você, todos nós, temos que trazer para nossa casa o exemplo. Porque quando nós voltamos para esse lugar, onde o Senhor nos ensina a nos humilhar, onde o Senhor nos ensina a ser uma referência para os nossos filhos, a gente tem que abrir a porta da nossa casa. A gente tem que olhar para os lugares onde a gente errou, onde vacilou, voltar a esses lugares e recomeçar. Meu amor, vamos começar novamente. Olha, você falou comigo daquela forma, aquilo me feriu, aquilo me agrediu. Eu não gosto disso aqui. Você, por gentileza, me trata diferente. Você quer dar um conselho para o seu marido, quer ver ele aceitar? Você não vai dizer: olha, você precisa mudar nisso. Não, você não é mãe dele para falar assim. Mas você pode falar assim: meu amor, tem algo em você que se você melhorasse, olha, você ia ficar top. Dá uma mudada assim, não fica mais gourmetizada assim, bem mais elitizada. Aí o cara vai ficar: e o que seria? Olha, você é um homem inteligente, você é um homem maravilhoso, você é isso, você é aquilo, mas se você melhorasse nessa área, olha, aí ficaria, poxa, que bacana, né? Você não acha que a forma como a gente fala, isso é empoderamento, querido? O cara fica assim: rapaz, então é porque eu sou bom, né? Que eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar. Eu não estou recebendo uma crítica, eu estou recebendo uma dica de melhora. E todo dia a gente pode melhorar, né? Isso é minha esposa, mas você é esperta. Ela chega: meu amor e tal, e chega ali, eu digo: rapaz, tem hora que eu acredito. Você acredita? Rapaz, eu vou melhorar disso aqui agora, né? Aí eu caí na besteira de uma vez. Escreve aqui 5 coisas aqui que eu preciso melhorar. Faz a bestada para tu ver. Ferrou. Só 5. Só 5. Não. Tá bom, vamos começar com 5.
Mas é isso, a nossa comunicação, quando a gente vai tirando as máscaras, a coisa vai melhorando, o ambiente vai melhorando. Nós precisamos restaurar essa conexão. Você quer um casamento transbordante? Está na Bíblia, irmãos. A igreja aqui é o nosso porto seguro. O lugar de criar filhos é aqui. O mundo quer tirar os filhos da igreja. Nós temos que arrancar ele e colocar aqui, ó. Você vem para cá na marra, não. A gente vem fazer, meu amor, vem aqui. Vamos ler um versículo aqui com papai e mamãe. Vamos estudar junto aqui? Vamos. Eu, todos os dias, leio a Bíblia com a minha filha antes de ir para a escola. Tem dias que eu leio um capítulo, tem dia que dá de ler 3, né? Mas todo dia a gente lê, de segunda a sexta, antes de ir para a escola. Bíblia, Bíblia, Bíblia. E você sabe o que a Bíblia faz na vida de um adolescente? Primeira coisa que acaba é com a rebeldia. Segunda coisa, os meninos começam a ficar bons de Bíblia. Versículo tal, vai memorizando. Nós somos o espelho dos nossos filhos. E às vezes dentro de casa a gente traz a lepra para dentro da casa e não tem comunicação com os nossos filhos. Estamos perdendo os nossos filhos por falta de comunicação. Meu amor, chega aqui, olha, você é linda, você é bela, você é inteligente. Meu filho, você é capaz. Olha para você, olha a garra que você tem. É diferente de um filho receber uma palavra de incentivo do pai ou da mãe. É diferente, olha, uma menina que ouve o pai dizendo que ela é linda, que ela é bonita, que ela é uma princesa, não vai aceitar lábia de balela, não. No dia que ela ouvir alguém dizendo que ela é feia, tadinha. Por quê? Porque ela recebe aquilo ali, aquela afirmação. Quando você fala para o seu filho que ele é inteligente, que ele pode, que ele é capaz, lá na frente, na vida adulta, quando ele tiver um problema, o primeiro desafio que ele encontrar, não é bem assim não, a vida tem esperança, há jeito para tudo, ele vai se encher de confiança, porque ele ouviu isso dentro de casa. A gente tem que tirar essas faixas, se permitir ser curado. Vamos restaurar o nosso lar, vamos restaurar o nosso casamento, vamos trazer Cristo para o ambiente, vamos convidar o Senhor. Senhor, a porta da minha casa está aberta, meu coração também, a minha família. Então se tem alguma coisa, algum caminho mal em mim, me ensina, Pai, a mudar a minha vida, me mostra na minha vida as áreas onde eu não tenho percepção, onde eu estou com ponto cego, me ajuda a vencer. De que forma Satanás está ocultando a verdade aos meus olhos, de que maneira está me enganando, que eu tenho deixado de ser produtivo. Senhor, de que maneira Satanás está roubando o meu tempo, eu estou perdendo a graça para orar, ou para meditar na palavra. Senhor, me mostra aqui de que maneira o inimigo está me tirando a minha paciência, eu estou ficando intolerante com as pessoas. É o Espírito Santo quem vai nos revelar. Não existe coisa melhor do que a gente mergulhar e dizer: Deus, me ensina, pois eu não sei. Senhor, vem com intervenção na minha casa, entra na minha casa e me ajuda a mudar a atmosfera aqui, porque tem dias que não está fácil escutar essa mulher brigando aqui em casa. Senhor, a tua palavra diz que uma mulher briguenta é como uma casa cheia de goteira num dia de chuva e venta aqui em Foz do Iguaçu. Não tem quem tolere. Mas a mulher sábia é um tesouro, e feliz é quem é o homem que encontra. Isso é um fato, é uma verdade. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos a cada dia pedir discernimento ao Senhor. Senhor, o que tem de bom em mim para melhorar? Eu sei que tem algo em você que precisa melhorar essa noite. Eu sei que tem algo dentro de você hoje aqui que você precisa tirar uma faixazinha e passar um unguento do Senhor. Eu sei que tem algo na sua vida que precisa de um milagre de Deus. Eu tenho algo na minha vida que precisa de um milagre de Deus. Tem momentos que eu tenho que parar para ouvir a minha esposa, que eu estou muito me ouvindo. Você sabe por que mulher tem intuição? Irmãos, intuição de mulher é melhor do que o radar da Polícia Federal. Pega tudo, não escapa nada. Quando a mulher diz assim, estou desconfiada disso, eu assino 99% de chance de ser verdade, porque quem deu foi Deus. O homem é muito na segurança, é muito racional, é muito vigilante, fica ali, deixa eu ver se eu deixei a chave do carro, se eu fechei a porta, se eu guardei tudo. Ele é muito racional, a mulher é intuitiva. Então nós precisamos nos conectar, porque Deus nos deu funções distintas. Um casamento, para ser transbordante, ele precisa andar com revelação do céu, e a revelação do céu vem atrás dos homens que têm cajado. Talvez você, que é homem, não esteve nesse retiro, mas dentro de você tem um cajado. Dentro de você Deus plantou uma lei moral dele, está dentro de você.
Deus fala com você. Você ouve a verdade, você cumpre ela ou não. É uma decisão sua, mas que Deus fala, Deus fala. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você, mulher de Deus, o Senhor tem falado com você. Ele quer te honrar, Ele quer fazer de você uma rainha. Mas para isso hoje a gente tem que assumir, dizer: Senhor, eu quero dar esse mergulho para transformar o meu caráter, para transformar a minha vida. Eu quero transformar na minha vida tudo aquilo que até hoje eu não quis olhar, até hoje eu não quis tocar. Hoje eu quero falar com o Senhor sobre aquilo que eu sempre quis colocar debaixo do tapete. Hoje eu quero olhar, Senhor, nos teus olhos, eu quero ver fogo na minha vida, pois hoje eu decido viver uma vida de santidade. Hoje eu decido restaurar o meu casamento. Hoje eu decido salvar os meus filhos, e eu vou abrir a boca e liberar decretos do céu. E eu vou tirar meus filhos de onde tiver. Se tiver em um caminho de perdição, eu vou trazer para a glória. Eu vou abrir a boca, eu vou profetizar, porque o que tem poder na boca de Jesus tem poder na minha boca. Como mulher de Deus, os meus filhos são bênção. Como homem de Deus, os meus filhos são herança do Senhor. E eles não são para perdição, eles são para a glória de Deus. Os nossos filhos são bênção, mas eles precisam ouvir de você. Eles precisam ouvir de nós. Você é bênção, você é sonho de Deus. Os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Eu creio. Você sabia que eu creio no poder de Deus na sua vida? Eu creio naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Amados, vou te falar uma coisa. Nesse encontro eu chorava. Parecia manteiga, né? Porque assim, a cada louvor, a cada ministração, os pastores estão ali, a gente está conectado. Ele fala uma palavra que aquilo vem no coração da gente e vem com uma marreta. Pastor Carlos dando exemplo assim de como orava a Deus pelo filho, e dando exemplo. Eu via os homens ali, eu chorava assim, lembrando de situações lá atrás com meu pai, depois com os meus filhos, olhando para homens ali que as lágrimas desciam. E tem hora que as lágrimas falam muito mais do que palavras. Tem hora que as lágrimas vão longe e faz uma perícia muito grande e vai sondando a nossa mente. Deus, me perdoa pelos meus erros. É isso. A cada palavra sacerdotal, a cada palavra liberada ali, a gente via assim como Deus estava trabalhando no nosso caráter. Às vezes a gente está ali, os outros pastores, e a faca está entrando ali, bem devagarinho ali, e você está ali: Deus, fala mais. Cheguei lá, o pastor Walter estava terminando a ministração, eu só vi a gente ali, parecia que estava gripado. Ou gripado ou chupando o cano, irmão, porque os caras estavam todos na bênção. E quando é hoje, tinha hora assim que os caras acham que ia explodir. Eu disse: meu Deus, se esses homens aqui ficar loucos aqui dentro, aqui com tanto grito aqui dentro, tudo, vão chegar na igreja sem falar, né? Todo mundo ficou rouco. O pastor estava rouco. Quando foi na hora de pregar, o homem ficou bom. Ele trocou a caixa ali, mudou a caixa, transferiu ali e ficou bom. Eu digo: Deus é bom. O que você tem hoje para levar para sua casa? O que você tem hoje para levar para os seus filhos? O que você tem hoje que você quer levar para o seu casamento para melhorar? O que você tem hoje para dizer para Jesus? Ele está batendo na sua porta. Eu quero te convidar. Se coloque de pé. Queridos, eu sei que muitos de vocês aqui têm convicção que essa palavra foi para você. Mas a pergunta é: o que precisa melhorar em você? Qual a área na sua vida que você precisa que Deus abra os seus olhos? Que área na sua vida você precisa de um milagre? Você precisa de um milagre no seu casamento? Você precisa de um milagre no seu trabalho? Você precisa de um milagre na sua empresa? Você precisa de um milagre nas suas finanças? Você vai declarar hoje assim: Senhor, toda lepra hoje não tem mais vez na minha vida, nas minhas finanças, no meu casamento.
Chega de ganhar dinheiro e não dá para pagar as contas. Senhor, tem hora que eu ganho dinheiro, mas da mesma forma que o dinheiro vem, ele vai embora em uma proporção muito maior. Chega, eu não vejo nenhum que fez. Tira essa lepra, vamos tirar essa lepra hoje, irmãos. Vamos dizer não para tudo aquilo que quer nos roubar de Deus. Vamos dizer não para tudo aquilo que é um ponto cego, pois o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Feche os seus olhos aí onde você está.